Aqui, pessoal, marquei já onde eu vou colocar as minhas alcinhas, tá? Então, vai ser exatamente aqui, tá vendo? Dessa forma. Essa distância de uma alça para outra, quem decide é vocês, tá? Então, o que eu usei como base? A medida de uma cava na outra. A medida de uma cava na outra minha é 35 centímetros, tá? Então, eu fiz um pouco menor que essa medida. Por quê? Porque é nas costas, tá? Então, eu coloquei aqui no meio da peça, tá bem no meio certinho, ó. Mais ou menos 20 centímetros, tá? Aqui, ó. Tá vendo? Mais ou menos 20 centímetros de um marcador aqui, desse marcador, nesse outro marcador, tá? Aí, vocês podem colocar de acordo com o que vocês querem, tá? Vocês podem colocar mais assim, alcinha, mais pra cá, tanto faz, tá, gente? Aí, o que eu fiz? Eu marquei uma, tá? Do jeito que eu quero, a alça. Aí, eu peguei e contei aqui, ó, da lateral, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontinhos, tá? E aí, eu coloquei aqui onde vou colocar a minha alça, tá vendo? Dessa forma, coloquei no ponto baixo, tá vendo? Coloquei um marcador aqui, 2 pontinhos, um marcador aqui, ok? No ponto baixo. Do mesmo jeito, eu fiz de cá, ó. Minha lateral tá bem aqui onde tá o marcador. Contei 11 pontinhos, coloquei o meu marcador, 2 pontinhos, meu marcador novamente, certo? E isso, como eu falei pra vocês, vocês podem estar colocando essa alça onde vocês preferirem, tá, gente? Não é porque eu coloquei nesse ponto que vocês têm que colocar, não. Se preciso, vistam a peça para vocês terem certeza de como vai ficar a alça nas costas, tá? Vocês podem vestir e pedir uma pessoa para marcar exatamente onde vocês querem a alça, certo? Então tá, agora eu vou utilizar aqui, ó, uma agulha dessas, passei aqui essa pontinha da linha, tá vendo? Preste atenção para essa alça não ficar virada. E aí, ó, a gente vai emendar aqui, ó. Ó, vou vir aqui nesse primeiro pontinho, que tá o marcador, certo? Agora, eu vou na outra correntinha, no outro pontinho lá, ó. Do mesmo jeito, no próximo pontinho com a próxima correntinha. E assim a gente vai fazer até o final. Vou pular aqui, ó, nesse daqui eu vou fazer, nesse próximo pontinho, ó, eu vou pular esse pontinho aqui, tá vendo? E vou fazer nessa correntinha, tá? Então, quer dizer, eu pulei esse pontinho baixo do meio. Por quê? Porque foi desse jeito que a gente fez lá no início da nossa alça, né? Então, do mesmo jeito eu vou fazer aqui pra finalizar no pontinho correspondente, tá? Ó, pra finalizar aqui, ó, pontinho baixo com pontinho alto. Então, é só pular um pontinho, tá? E aí, vai ficar certinho assim, ok? Aí, feito isso, costurei aqui, ó, de um lado no outro, tá vendo? De uma pontinha na outra. Feito isso, é só arrematar e cortar as pontinhas, tá? Do mesmo jeito, vocês vão fazer de cá. Do mesmo jeitinho, sem mudar nada. Prontinho, gente. Olha só como ficou. Coloquei aqui uma alça e a outra, tá vendo? Fica dessa forma, tá? Agora, a gente vai trabalhar nessa parte da frente, tá? A gente vai trabalhar aqui nessa parte que é aberta, tá bom? Então, vamos amarrar a nossa linha, ó, nessa parte aqui, nessa primeira carreira, tá? Antes de começar as diminuições, tá bom? Então, nessa primeira carreira aqui, ó. Eu tô amarrando bem no ponto baixo, tá? Agora, ó, a gente vai subir aqui com uma correntinha. No mesmo lugar, vamos fazer um ponto baixo. Nesse próximo espacinho, vamos fazer 2 pontinhos baixos. No ponto baixo, fazemos um ponto baixo. No espacinho, fazemos 2 pontinhos baixos. No ponto baixo, um pontinho baixo. No espacinho, fazemos 2 pontinhos baixos. Isso vocês vão fazer até o final aqui, ó. Até essa primeira carreira aqui, tá bom?
Prontinho, olha, fiz até o último pontinho, tá vendo? Aqui já começa a parte do short, tá? Então, a gente trabalha até a última carreira. Vamos, então, para nossa próxima carreira. Subimos com uma correntinha, viramos o nosso trabalho e vamos fazer, ó, nesse mesmo lugar, um ponto baixo. No próximo pontinho, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E isso vocês vão fazer até o final da carreira, tá? Até chegar aqui em cima. Prontinho, gente, trouxe até aqui na parte de cima, tá vendo? Essa parte, gente, é a parte do decote, tá? A parte de cima. Olha só, aqui eu trouxe com ponto baixíssimo até o penúltimo pontinho, ou seja, no último a gente não trabalha, tá bom? Vamos virar o nosso trabalho. E aqui, ó, a gente vai levar com ponto baixíssimo para esse segundo pontinho baixo, tá vendo? A gente não vai trabalhar nesse primeiro, então a gente leva com ponto baixíssimo diretamente pro segundo. Sobe com uma correntinha no mesmo lugar, um pontinho baixo. Por quê? A gente não tá trabalhando nos últimos pontinhos na parte de cima, na parte do decote, para continuar com esse efeito do decote, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar. Ó. No próximo pontinho, um pontinho baixo. No próximo pontinho, um pontinho baixo. No próximo, um pontinho baixo. Isso vocês vão fazer até o final da carreira. Até o último pontinho aqui. Por quê? Nessa parte aqui é a parte de baixo, tá? É a parte ali do short, tá? Então, aqui a gente precisa manter reto, ok? Prontinho, gente, fiz aqui até o último pontinho, tá vendo? Subimos com uma correntinha, viramos o nosso trabalho e no mesmo lugar vamos fazer um pontinho baixo. No próximo pontinho, um pontinho baixo. No próximo, um pontinho baixo. No próximo, um pontinho baixo. E isso vocês vão continuar até o penúltimo pontinho da carreira. Prontinho, olha, fiz até o penúltimo pontinho da carreira, tá vendo? Agora, eu vou virar novamente o meu trabalho, certo? E aqui, ó, novamente, eu pulo esse primeiro pontinho, no outro eu começo a trabalhar, tá? Subo com... Peraí, que ficou uma perninha da linha. Subo com uma correntinha. No mesmo lugar, um ponto baixo. No próximo pontinho, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E isso vocês vão fazer até o último pontinho da carreira. Prontinho, gente, fiz aqui até o último pontinho da carreira, tá? Cortei a minha linha e se caso vocês quiserem arrematar, já pode arrematar. Se caso vocês quiserem essa parte mais larga, é só vocês continuarem fazendo as carreiras, tá? Dessa forma, aqui embaixo manter reto e na parte de cima manter com esse efeito, tá? Então, vocês vão, em cada carreira, vocês vão diminuindo um pontinho na parte de cima, certo? Vocês podem fazer com 5, que foi o caso aqui que eu fiz, com 5, com 7, com 9, tá? Com 9 carreiras. Não pode fazer com números pares, tá? Porque na hora de colocar o botão, a gente precisa colocar bem no meio, tá? Na carreirinha do meio, ok? Na hora de fazer a casinha. Agora, pessoal, vamos fazer a capinha para o nosso botão, tá? Que eu já tenho encapado. O botão, vocês podem utilizar o botão de preferência de vocês, tá? Eu vou estar utilizando esse daqui, bem simples, tá? Aqui, pessoal, ó, reservar aqui, que a gente começa fazendo um círculo mágico, tá? Ó. Dentro desse círculo mágico, subo com uma correntinha e vou fazer 6 pontinhos baixos. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Feito os 6 pontinhos baixos, puxa a perninha do círculo para fechar. E vamos lá no primeiro pontinho baixo que a gente fez. E vamos fechar a nossa carreira com um ponto baixíssimo. Certo? Vai ficar dessa forma. Vamos subir com uma correntinha no mesmo lugar, ó. Vamos fazer 2 pontinhos baixos, tá? 1. Meu ponto ficou bem apertado. 2. Aí, ó, no próximo, fazemos 2 pontinhos baixos novamente. No próximo, 2 pontinhos baixos. E isso vocês vão fazer até o último pontinho da carreira. Fiz aqui, ó, até o último pontinho da carreira. Agora, a gente vai no primeiro pontinho baixo e fecha com um ponto baixíssimo, certo? Subimos com uma correntinha, no mesmo lugar, um ponto baixo. No próximo pontinho, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E vocês vão fazer até o final da carreira. Fiz aqui, ó, até o último pontinho da carreira, aí a gente vai lá, ó, no primeiro pontinho baixo e fecha com um ponto baixíssimo. Peraí. Certo? Fica dessa forma. Aí, pessoal, vocês medem no botão de vocês, tá? Pra ver se essa quantidade de carreiras tá dando para encapar o botão de vocês. Se não deu, vocês continuam fazendo carreiras de pontos baixos, tá? Alternem uma carreira com aumentos, igual essa anterior que a gente fez. Em cada pontinho faz 2 pontinhos baixos e uma sem aumentos, tá? Até alcançar aí o tamanho do botão de vocês, que vocês precisam. No meu caso, essas 3 carreiras é suficiente. Aí, ó, o que vocês vão fazer quando alcançar o tamanho? Corta a linha num tamanho maior, um pouquinho, pra gente já aproveitar para fazer a costura aqui da lateral, tá? Dessa parte aqui, para encapar o botão. Feito isso, agora a gente vai passar por dentro de um desses buraquinhos, essa linha aqui, ó, do meio, tá? Do anel. Então, passa por dentro de um dos buraquinhos, tá? Essa linha, ela tá bem desfiando, gente, por isso que eu tava tendo dificuldade. Vou passar aqui e aí eu volto com vocês. Então, olha só, passei aqui por dentro, tá vendo? De um dos buraquinhos do botão. E aí, essa outra ponta, que é a ponta do lado de fora, a gente passa na agulha, tá? Aí, o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai passar essa agulha por dentro de cada pontinho aqui, ó. Tá vendo? Dessa forma, ó. De cima para baixo e de baixo para cima. Em cada pontinho, vocês vão fazer esse processo. Até chegar aqui, ó, no início, tá? Onde a gente começou a passar essa linha. Prontinho, gente. Passei até o primeiro pontinho, tá? Novamente. Aí, agora, vocês vão segurar esse botão aqui nas costas para ele não cair. E vai puxar essa pontinha de fora, tá? Até fechar, ó, esse botão. Essa capinha nesse botão. Puxa bem, tá? Até fechar bem. Aí, ó, é só cortar essa pontinha que tá sobrando. Deixa só uma pontinha do tamanho mais ou menos da outra. E dá aqui atrás alguns nozinhos, tá? Bem firme, pra ficar bem firme esse botão. Vou dar 3 nozinhos, como é o de costume. Pronto. E isso, pessoal, vocês vão fazer em todos os botões, tá? Que vocês querem colocar na peça, ok? Feitos os botões, tá? As capinhas dos botões. Agora, ó, a gente vai fazer esse outro lado aqui, tá?
do mesmo jeito que a gente fez de cá. Só que desse lado, a gente vai fazer as casinhas dos botões, tá? Por onde vai passar os botões. Então, a gente vai fazer, no meu caso, eu fiz 5 carreiras de pontos baixos, tá? Sempre lembrando de fazer as diminuições desse lado para manter o decote, ok? Então, eu vou fazer 2 carreiras e aí na terceira eu volto com vocês porque é a carreira das casinhas, tá? No caso, se vocês fizeram mais carreiras aqui, vocês vão fazer a metade das carreiras de vocês, tá? No meu caso, eu fiz 5, vou fazer 2, aí quando eu estiver fazendo a terceira, eu volto com vocês. Pessoal, fiz aqui as 2 carreiras de pontos baixos, tá? Iniciei aqui a terceira, ok? Então, essa parte aqui é a parte de baixo do short, tá? Essa parte daqui é a parte de cima do decote, ok? Coloquei os marcadores, por quê? Para facilitar onde eu vou colocar as casinhas dos botões, tá? Eu vou colocar 4 botões, já tá preparado os 4 botões. Então, aqui, ó, o que que a gente vai fazer? Eu fiz aqui o primeiro pontinho baixo, certo? Aí, ó, vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Por que 4 correntinhas? 4 correntinhas é o suficiente para passar o meu botão, tá? Com o meu ponto, o tamanho do botão que eu tô utilizando. Então, isso aí vocês têm que fazer de acordo com o tamanho do botão de vocês, tá? Então, aqui eu fiz 4 correntinhas, então aqui na base eu pulo 4 pontinhos baixos. 1, 2, 3, 4, então aqui, ó, nesse outro aqui, tá vendo? No quinto, eu faço um ponto baixo, certo? Aí, vocês conferem se o botão de vocês passa por dentro desse espacinho de correntinhas que vocês fizeram, tá? Como eu falei, esse espaço de correntinhas vocês têm que fazer de acordo com o tamanho do botão de vocês, tá? Eu já testei, o meu passou por essas 4 correntinhas, ficou bom esse tamanho, certo? Coloquei os marcadores para facilitar, tá? Então, eu vou fazer aqui agora pontinhos baixos até chegar lá no outro marcador. Chegando lá, eu volto com vocês. Cheguei aqui próximo, ó, do meu marcador, tá vendo? Vou fazer novamente as 4 correntinhas, vou pular aqui, ó, 1, 2, 3, 4, no quinto pontinho, faço um ponto baixo. Pessoal, eu usei como base para marcar aqui, ó, onde eu vou colocar os meus botões, essas carreiras aqui da lateral, tá? As carreiras de pontos altos, de 3 pontos altos. Dessa forma fica mais fácil, não precisa estar contando. Vocês contam somente essas carreiras mais ou menos aí, marca mais ou menos onde vocês querem, para ficar mais ou menos no meio, tá? E aí vocês colocam o marcador para facilitar para vocês, certo? Feito aqui, ó, essa casinha, agora a gente continua com pontos baixos até a próxima casinha, certo? Isso vocês vão fazer por todos os botões, tá? A mesma quantidade de botões que vocês vão colocar do outro lado, vocês têm que ter aqui de casinhas. Vou fazer até o final, aí eu volto com vocês quando eu finalizar. Prontinho, gente, fiz aqui até o final da carreira, tá? Agora, a gente vai para a próxima carreira, certo? Vou virar o meu trabalho, porque aqui essa parte de cima é a parte do decote, tá? Então, eu não vou trabalhar nesse primeiro pontinho e vou direto para dentro do espacinho. Fiz um ponto baixíssimo, subo com uma correntinha, no mesmo lugar vou fazer 4 pontinhos baixos, porque eu fiz 4 correntinhas, tá? Se vocês fizeram mais ou menos correntinhas, vocês vão colocar os pontinhos baixos de acordo com a quantidade de correntinhas que vocês fizeram, certo? E agora, ó, pontinho sobre pontinho, tá? A carreira é toda de pontos baixos, certo?
Então, pessoal, continuem com essa repetição, tá? Sempre dentro de cada espacinho, vocês vão colocar a mesma quantidade que vocês colocaram de correntinhas, vocês vão colocar de pontos baixos, tá? Até o final da carreira. E aí, vocês continuam com as carreiras de pontos baixos, tá? Até alcançar a quantidade de carreiras que vocês fizeram do outro lado. No meu caso, essa é a quarta carreira, tá? E eu fiz 5, então eu vou fazer essa, finalizar essa aqui, iniciar a outra e finalizar, tá? Lembrando que do lado do decote é sempre para vocês deixarem esse efeito, tá? Fazendo as diminuições aqui, ok? Vou fazer esse processo, quando eu finalizar eu volto com vocês. Prontinho, gente, olha só como ficou. Cortei a linha aqui, ó, já. E agora a gente vai colocar os botões, tá? Os botões, pessoal, é só vocês colocarem de acordo com a casinha, tá? Vocês vão colocar na mesma carreira que vocês fizeram a casinha. Então, no caso, no meu aqui, eu fiz a casinha na terceira carreira. Então, de cá, eu vou na terceira carreira e vou colocar os botões, ó. 1, 2, 3. Então, aqui, ó, na terceira carreira, tá? Ó, bem no lugar correspondente à casinha. Prestem bastante atenção, tá? Tô aqui com o meu botão, vou colocar ele posicionado aqui, a primeira casinha, tá? Deixa eu virar assim, que vai ficar mais fácil. Então, aqui, ó, tô com o meu botão aqui, né? Então, venho aqui, 1, 2, 3, na terceira carreira, 1, 2, 3. Então, na terceira carreira, vocês colocam de acordo com o que vocês fizeram do outro lado, tá? E aí, ó, vou puxar uma perninha desse botão, tá vendo? E agora, a outra perninha eu puxo no próximo pontinho, nessa mesma carreira, ó. Aí, eu puxo aqui, tá vendo? Vai ficar dessa forma, ó, tá? Aí, aqui, pessoal, vou dar 3 nozinhos. Se vocês quiserem dar mais, pode dar, tá? Até ficar bem firme esse botão. Aí, aqui eu vou cortar e queimar as pontinhas, que a minha linha ela é de polipropileno. Então, olha só como que ficou, tá? Queimei já aqui a pontinha aqui atrás. E aí, ó, eu passo o meu botão por dentro da casinha correspondente, ó. Certo? Vai ficar dessa forma, tá? Aí, pessoal, vocês vão fazer esse processo do botão por quantas vezes vocês quiserem, tá? Vocês vão colocar a quantidade de botões que vocês quiserem. No meu caso, foi 4, né? Então, do mesmo tanto de casinhas, vocês vão colocar aqui do outro lado de botões, tá? Lembrando de colocar sempre na carreirinha do meio, que no meu caso aqui é na terceira carreira, do mesmo jeito que a gente fez aqui, tá? Aí, vocês vão seguir lá onde tá a outra casinha, tá? No pontinho correspondente, vocês vão colocar o outro botão. E assim por diante, sempre no pontinho correspondente, a próxima casinha, vocês colocam o botão, tá, gente? Prestando atenção para colocar sempre na mesma carreira. No meu caso, é na terceira carreira, ok? Olha só, pessoal, como que ficou aqui a parte dos botões, tá? Aí, agora, é só fechar do jeito que vocês preferirem, tá? Agora, a gente vai fazer o acabamento nessa peça toda. Então, vamos lá pro nosso acabamento, tá? Vou amarrar a minha linha bem nesse pontinho aqui, ó, tá vendo? Onde a gente começou a trabalhar os pontos baixos. Então, vou dar um nozinho aqui, só pra segurar, tá? Certo? Aqui, ó, vou subir com uma correntinha, tá? No mesmo lugar, vou fazer um ponto baixo. Subo com 3 correntinhas, no ponto baixo, faço 2 pontinhos altos. Vai ficar dessa forma, tá? Aí, aqui, ó, vou contar 1, 2, no terceiro pontinho baixo, faço
um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, no ponto baixo, faço 2 pontinhos altos, certo? Vou aqui, ó, 1, 2, e aí no terceiro pontinho, faço um ponto baixo. 3 correntinhas, no ponto baixo, fazemos 2 pontinhos altos. Contamos 1, 2, no terceiro pontinho, fazemos um ponto baixo, certo? 1, 2, 3 correntinhas, no ponto baixo, fazemos 2 pontinhos altos. Contamos 1, 2, no terceiro pontinho, 1, 2, no terceiro pontinho, fazemos um ponto baixo. Se caso vocês acharem melhor pular 3 pontinhos, pode pular 3 pontinhos, tá? E aí, no quarto, vocês façam um ponto baixo. Pode fazer de acordo com o que vocês acharem melhor aí pro ponto de vocês, certo? Aí, pessoal, como vocês podem ver, ó, a gente tá subindo aqui, tá? Então, vocês vão continuar, subir aqui até aqui, continuar aqui, ó, fazer a parte das alças aqui atrás, tá? Fazer aqui essa parte das costas, voltar aqui, ó, na alça, para a parte da frente, fazer o decote de cá e descer até aqui embaixo, do mesmo jeito que a gente fez de cá, tá? Do mesmo jeitinho vocês vão fazer aqui no final. Então, vou fazer todo esse processo, quando eu estiver finalizando a carreira, eu volto com vocês. Finalizando aqui a carreira, ó, a gente vai finalizar lá onde a gente iniciou do outro lado, ó, bem na primeira carreira, tá? Ó, com um ponto baixíssimo, tá vendo? Vai ficar dessa forma. Aí, é só cortar e arrematar as pontinhas. Então, olha só como vai ficar, tá vendo? Fiz todo o acabamento ao redor todo, ó, das alças, tá vendo? Fiz aqui nas costas, alça novamente e desci até embaixo, tá vendo? Então, vai ficar dessa forma essa parte, certo? Agora, a gente vai fazer o acabamento aqui, ó, das cavas, certo? Então, vocês vão amarrar a linha, ó, bem próximo da lateral, tá vendo? Meu marcador da lateral tá aqui. Vou amarrar a minha linha bem aqui, ó, nesse espacinho. E a gente vai fazer o mesmo processo ali que a gente fez na parte da frente, tá? Ó. Então, aqui eu subo com uma correntinha, no mesmo lugar, um ponto baixo. 3 correntinhas, no ponto baixo, fazemos 2 pontinhos altos. Aí, venho aqui, ó, no próximo espacinho, um ponto baixo. 3 correntinhas, no ponto baixo, fazemos 2 pontinhos altos. No próximo espacinho, um ponto baixo. 3 correntinhas, no ponto baixo, fazemos 2 pontinhos altos. No espacinho, um ponto baixo. Isso vocês vão fazer nessa carreira toda. Então, aqui, ó, a gente tá aqui, vocês vão vir aqui, subir nas alças, tá vendo? Fazer essa parte aqui, tá? Até chegar aqui no início. Finalizando aqui a carreira, olha, fiz o último pontinho, aí a gente vai lá, ó, no primeiro pontinho baixo que a gente fez e fecha com um ponto baixíssimo. Aí, é só cortar e arrematar as pontinhas. Aí, pessoal, do mesmo jeito que a gente fez de cá nessa cava, vocês façam do outro lado o acabamento, ok? Prontinho, gente, olha só como que ficou. Fiz o acabamento nessa parte de cima toda, certo? Agora, a gente vai pro próximo passo. Agora, pessoal, a gente vai estar fazendo a faixa pra cintura, tá? Então, vamos começar aqui com 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos fazer mais 3 para virar. 2,
3. Aí a gente vai lá, 1, 2, 3, 4, na quinta correntinha e fazemos um pontinho alto. Na próxima, um pontinho alto, na próxima, um pontinho alto, e isso vocês vão fazer até a última correntinha. Prontinho, olha, fiz até a última correntinha, tá vendo? Tem um total aqui de 10 pontinhos altos. Se caso vocês quiserem essa faixa mais larga, é só aumentar a quantidade de correntinhas, tá? Na base. Vamos então para nossa próxima carreira. Subimos com 3 correntinhas, que equivale a um pontinho alto, viramos, e no próximo pontinho fazemos um pontinho alto. No próximo, um pontinho alto, no próximo um pontinho alto, e isso vocês vão fazer até o último pontinho da carreira. Feito aqui, ó, até o último pontinho da carreira, a gente vai para a próxima carreira. Subimos com 3 correntinhas, que equivale a um pontinho alto, viramos o nosso trabalho, no próximo pontinho fazemos um pontinho alto, no próximo um pontinho alto, no próximo um pontinho alto, e isso vocês vão fazer até o final da carreira, certo? E aí, pessoal, vocês vão continuar com essa repetição até ficar do tamanho que vocês querem ali, tá? Dando pra amarrar na cintura e ficar com uma sobrinha. Aqui, ó, eu já tô com um passo adiantado, já fiz aqui do tamanho que eu queria pra minha cintura, pra amarrar ali, tá? E aí, terminando, gente, é só vocês cortarem e arrematar as pontinhas, certo? Olha só, o meu eu fiz bem grande, tá? E agora, o que que vocês vão fazer? Vocês vão fazer outro desse, tá? Outra faixa dessa, só que um pouquinho maior. Ou seja, na base de correntinhas, vocês vão começar com um pouco mais de correntinhas. Aqui, ó, já tô aqui com o meu passo adiantado. Então, nessa faixa mais grossa, a gente vai fazer um pouco maior. Nessa, eu coloquei 10 correntinhas no início, mais 3 para virar, certo? E nessa daqui eu coloquei 14. Por quê? Vocês têm que fazer ela um pouco mais larga que essa primeira. Porque essa daqui, essa mais larga, ela vai ficar dessa forma lá na peça, no macaquinho, tá? Ou seja, essa mais fina, ela vai passar por dentro assim da mais grossa, tá? Vocês vão fazer essa mais grossa menor um pouco que a cintura de vocês, tá? Deixa eu mostrar aqui na peça como é que vocês têm que fazer. Então, assim, pessoal, aqui tá minha peça, tá vendo? Eu já até marquei aqui onde eu vou colocar, costurar essa faixa. Aí, como vocês têm que fazer, ó? Vocês têm que fazer um pouco menor, ó. Tem que dar a volta aqui atrás desse macaquinho, tá? Tem que dar a volta aqui atrás e ficar mais ou menos dessa forma, tá? Essa largura dessa faixa, vocês podem fazer de acordo com o que vocês querem. Vocês podem colocar mais pontinhos altos, tá? Ou menos do que eu, tá? Eu achei melhor colocar 14 pontinhos, porque não vai dar muita diferença da faixa de amarrar, tá? Então, pessoal, vocês vão precisar vestir a peça para marcar exatamente onde está a cintura de vocês, para vocês costurarem essa faixa, tá bom? Prontinho, pessoal, marquei aqui, ó, onde eu vou costurar a minha faixa, tá? Olha só, do jeito que ficou. Lembrando que essa faixa tem que ficar menor que a cintura de vocês, tá? Pra dar esse efeito aqui. Na hora que a gente vestir, que colocar a outra aqui por dentro, a gente dá uma puxadinha pra peça ficar assim, certo? Então, marcam aí exatamente na cintura de vocês, tá, gente? Isso aí vocês têm que vestir a peça para poder marcar de acordo com a cintura de vocês, para ficar bem centralizada, tá? Aí vocês marcam de um lado, depois vocês contam os pontinhos que tem do lado que vocês marcaram, do outro lado, para ficar exatamente na mesma carreira, certo? Agora, a gente vai fazer essa emenda aqui, tá? Então, aqui, ó, o que que vocês vão fazer, ó? Vamos amarrar a nossa linha bem nesse primeiro pontinho aqui da faixa, pode ser, tá? Vou dar só um nozinho. E agora, ó,
prestando bastante atenção, tá, gente? Pra gente tá costurando pontinho com pontinho, emendando, né, no caso. Ó, vou pegar aqui, tá vendo? E no pontinho que eu marquei, certo? Aí, pessoal, vocês decidem a carreira que vocês querem pegar, tá? Pode ser na carreira de 3 correntinhas ou na carreira de 3 pontinhos altos, tá? Vocês decidem aí onde vocês querem colocar a faixa. Então, aqui eu tô pegando, passando na agulha nos 2 pontos, tá? Tanto no ponto da faixa, quanto no ponto de trás da peça, certo? E aqui, ó, vou subir com uma correntinha. No mesmo lugar, ó, vamos fazer um pontinho baixo, prestando atenção para pegar exatamente no pontinho da frente e de trás, tá? Para fazer a união. Subimos com 3 correntinhas e no pontinho baixo, ó, no pontinho baixo vamos fazer... Pera aí que tá pegando a perninha da linha, gente. Essa linha sempre quando começa... eu tenho um pouco de dificuldade, ó. Faço um pontinho alto, de novo no mesmo lugar, um pontinho alto. Vai ficar dessa forma. Vamos no próximo pontinho, tá vendo? E vamos pegar lá, ó, na mesma carreira que vocês pegaram, tá? No próximo pontinho atrás, tá vendo? Prestem atenção para seguir na mesma carreira, tá, gente? Faço um ponto baixo. Continuando... fazemos novamente 3 correntinhas, no pontinho baixo, fazemos 2 pontinhos altos. Vamos aqui, ó, no próximo pontinho e lá atrás, ó, no próximo pontinho, tá vendo? Eu tô sempre pegando entre os 3 pontinhos altos, tá? Ou seja, eu tô pegando sempre na correntinha, tá vendo? Em uma correntinha, naquele espacinho de uma correntinha, ó. Faço um ponto baixo fazendo a união. Subo com 3 correntinhas, no ponto baixo faço 2 pontinhos altos. Novamente, ó, no próximo pontinho aqui da frente e no próximo pontinho aqui seguindo a mesma carreira, tá, gente? Ó, faço um ponto baixo. Vocês podem pegar em qualquer pontinho, em qualquer carreira, tá, gente? Não vai alterar o resultado de vocês. Vocês têm que fazer de acordo com o tamanho de vocês, tá? Ó, fiz novamente o pontinho. Aí, eu venho aqui no próximo pontinho, pego na parte da frente e lá atrás, ó, no espacinho, faço um ponto baixo. E isso vocês vão fazer por toda essa carreira, tá, gente? Unindo toda essa faixa nessa parte de cima. Prontinho, gente, olha só, fiz aqui até o último ponto, tá vendo, da carreira. E aí, pessoal, se caso precisar fazer uma distribuição, porque o importante é chegar no pontinho exato que a gente marcou, tá? Pra ficar certinho, pra não ficar torto. Por exemplo, no meu caso, eu fiz uma distribuição, ó, pode observar que tem lugar que eu pulei um pontinho, ó, da faixa, tá vendo? Ó, aqui mesmo eu pulei, tá vendo? Então, dessa forma, a gente faz a distribuição. O importante é que quando chegar no final da faixa, ela tá no mesmo pontinho correspondente que a gente iniciou do outro lado, tá? Então, se caso precisar fazer uma distribuição para isso, faça. Faça de acordo com o que for necessário aí para vocês, tá, gente? Porque, às vezes, para mim, né, no meu caso, eu precisei fazer. De repente, no caso de vocês, vocês não precisam fazer distribuição, tá? O importante é, como eu falei, chegar no pontinho exato que a gente iniciou do outro lado, para essa parte não ficar torta, tá bom? Então, vamos continuar, ó. Aqui eu faço novamente 3 correntinhas, vou continuar com o mesmo ponto, tá, gente? A mesma coisa, ó. E aí, ó, eu continuo aqui, ó, 1, 2, aí no terceiro pontinho, eu vou fazer um ponto baixo, tá? Agora, a gente vai trabalhar somente nessa parte da frente da faixa, sem pegar lá atrás, para ficar o espacinho aqui, pra gente tá passando a nossa faixa, tá? Então, vou fazer 3 correntinhas. No mesmo lugar, vou fazer 2 pontinhos altos.
pulo 2 pontinhos de base, no outro, um ponto baixo. Novamente, o mesmo processo, tá? Sem mudar nada. Pulo 2 pontinhos, no outro, um ponto baixo. 3 correntinhas. Novamente, 2 pontinhos altos no pontinho baixo. Pulo 2 pontinhos de base. Aqui, ó, vou pular 2 pontinhos de base. E aí, vai sobrar um, ó, não tem problema. Eu ia direto lá naquele, mas vou fazer desse jeito. Eu ia direto lá no que sobrou, mas vou fazer assim. Ó, fiz aqui o outro pontinho, tá vendo? E agora, ó, a gente vai unir nessa parte de baixo, tá? A gente vai virar aqui, ó, vou pegar aqui no pontinho que tá o marcador, tá vendo? E vou pegar aqui, ó, embaixo no pontinho que eu marquei, tá vendo? Do outro lado, pra a gente fazer a união agora nessa parte de baixo, tá, gente? Prestem bastante atenção. 3 correntinhas no ponto baixo, faço 2 pontinhos altos, certo? E agora a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez na parte de cima, ó. Vou no próximo pontinho e lá do outro lado, ó, na carreira que eu marquei, tá? Prestem bastante atenção. Peraí. Prestem bastante atenção para não pegar pontinho de carreira diferente, tá? Faço um ponto baixo. 3 correntinhas. No ponto baixo, 2 pontinhos altos. Venho no próximo pontinho aqui da frente, ó. E no próximo pontinho da parte das costas, da parte de trás, ó. Faço um ponto baixo. Então, vocês vão seguir com essa sequência, fazendo a união do mesmo jeito que a gente fez aqui na parte de cima, tá? Até o final lá da carreira. Chegando no final, eu volto com vocês. Prontinho, gente, fiz aqui, ó, até o final da carreira, tá vendo? Agora, a gente continua pra gente fazer o acabamento nessa parte, tá? Então, vamos lá, ó. Subimos com 3 correntinhas do mesmo jeitinho. No pontinho baixo, fazemos 2 pontinhos altos. E aí, aqui, ó, deixa eu dar uma viradinha assim pra ficar mais fácil. E aí, aqui eu pulo 1, 2, no terceiro pontinho, um ponto baixo. 3 correntinhas. No ponto baixo, fazemos 2 pontinhos altos. Pulamos 2 pontinhos de base, no outro, um ponto baixo. E aí, vocês continuam até chegar aqui no final. Finalizando aqui, ó, fiz o último pontinho, aí a gente vai lá, ó, no primeiro pontinho baixo que a gente fez e fechamos com um ponto baixíssimo. Aí é só cortar e arrematar as pontinhas. Olha só, pessoal, como é que fica essa parte. Tá vendo? A parte das costas e a frente. Fica bem bonito, fica um detalhe bem legal. Agora, com o auxílio de uma presilha, ou grampo, eu não sei como é que vocês falam aí, ó, eu vou passar nessa outra faixa, tá vendo? Que eu vou passar aqui por dentro, tá, gente? Então, eu vou passar aqui ao redor todo, quando eu passar eu volto com vocês. Prontinho, gente, olha só, passei. Aí, aqui na cintura, vocês podem ajustar e amarrar do jeito que vocês preferirem, tá? A peça fica um charme, gente, olha só. Essa é a parte de cima, cintura, né? E aqui a parte de baixo. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.